amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma reunião de oração com estudo bíblico no livro de Salmos. Hoje estudaremos o Salmo 68. Iniciando assim a nossa reunião de oração, vamos buscar a presença do Senhor. A nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, pelo dia, pela vida. A nossa gratidão, Senhor Deus, pela Tua igreja reunida para orar, estudar a Tua palavra. A nossa gratidão também ao Senhor, porque as nossas necessidades têm sido supridas. Nas nossas dificuldades, o Senhor tem sido Deus presente. Nas nossas vitórias e conquistas, o Senhor tem sido também Deus presente e bondoso e tem nos proporcionado essas conquistas. Por isso, ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Queremos nesse instante rogar a Tua direção e orientação através do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos concedendo iluminação, para que o entendimento da Tua palavra seja, Senhor Deus, proveitoso para todos, e assim os nossos corações fortalecidos. Fica conosco, dá-nos a Tua direção e bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 68 para fazermos o estudo desse texto. O Salmo 68 é um salmo que possui muitos versículos. São 35 versículos. Nós vamos fazer a leitura do texto todo e vamos usar apenas o versículo 19 como uma reflexão para as nossas vidas. E essa reflexão, ela tem por título Entregando os Fardos. Então abra a sua Bíblia no Salmo 68 e vamos fazer a leitura. Me acompanhe nesta leitura do texto bíblico. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram à presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas.
Rei dos exércitos fogem e fogem, a dona da casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zelmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhas com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu Rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás dos tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. A aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Entregando os fardos. Esse salmo é um salmo de Davi, e é um salmo onde ele fala sobre a vitória de Deus sobre os seus inimigos. A palavra fardo, ela literalmente significa coisa ou conjunto de coisas mais ou menos volumosas ou pesadas, que se destinam a transporte, carga, pacote, embrulho, volume. Figuradamente significa custa a suportar, ou o que impõe responsabilidade. Na língua grega, um fardo pode ser uma carga pesada e uma metáfora para dificuldades. A palavra baros significa um peso ou um fardo físico, alguma coisa pesada. E a outra palavra que tem a mesma característica ou a mesma ideia
é a palavra copas, que significa ferir ou bater. Assim, tudo o que leva ao trabalho, ao esforço, à labuta, à dor, à opressão, pode ser chamado de fardo, copas. Indica não apenas a atividade do esforço, ou a atividade da labuta e o processo de se cansar, mas também a fadiga e a exaustão decorrentes desse esforço ou desse trabalho. Vamos pensar em alguns tipos de fardos. Primeiro fardo, fardo do trabalho. O trabalho é bênção de Deus. Pode se tornar, em excesso, um grande fardo. Esse método de qualidade total desenvolvido por algumas empresas tem o objetivo de tirar o máximo dos empregados. E aí então há pessoas que hoje são escravas do trabalho, vivem estressadas e deprimidas. O outro fardo que nós temos é o fardo das tradições religiosas. Numa conversa com os fariseus, ou sobre os fariseus, Jesus diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Os fariseus e judaizantes da época de Jesus iam além da lei, exigindo dos fiéis o cumprimento de tradições humanas. Eram legalistas, hipócritas, e há muitos fiéis hoje carregando os fardos pesados das tradições religiosas, que não tem nada a ver com o ensino da palavra de Deus. Há o fardo financeiro, o desemprego ou a ameaça de perder o emprego, salários defasados, as despesas maiores que a receita. Vivemos sempre numa tirania econômica diária e mensal. O dinheiro chega até o final do mês ou não? Temos condições de suprir essa ou aquela necessidade? E assim nós vamos vivendo o fardo financeiro. Há também o fardo do sofrimento e da perseguição. Em 2 Coríntios 1:8, o apóstolo Paulo escreve: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Viver é sofrer, já sabemos. Mas às vezes o sofrimento vem de forma avassaladora, constante. Quantos estão sofrendo por conta das doenças ou por causa de doenças pessoais ou doenças familiares? Quantos têm perdido entes queridos por doenças, especialmente na situação que vivemos, na atual conjuntura, vivendo esta pandemia do Covid-19. Quantas pessoas elas não têm perdido entes queridos através das tragédias urbanas, assaltos, sequestros. Paulo experimentou um sofrimento desesperador e ele escreve: a ponto de desesperar até da própria vida, perder o motivo, a razão de viver, ou então entender que tudo estaria se acabando em função desse sofrimento extremo. Há também o fardo dos vícios. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Texto de Lucas 21:34. Nesse texto, Jesus reconhece
que há a possibilidade de crentes viverem a opressão dos vícios sociais. E muitos têm carregado o fardo do vício mesmo após a conversão. Entendem o ato de Deus em Cristo Jesus, o amor de Deus em Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus por eles, mas não conseguem se libertar dos vícios, a abandonar aquilo que lhe tem escravizado. Há o fardo do sofrimento por causa do pecado encoberto. O mesmo escritor do Salmo 68 escreveu o Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Deus pesa a mão de forma disciplinadora sobre aqueles que ocultam os seus erros, que ocultam as suas culpas. Davi experimentou o fardo do pecado encoberto, do pecado escondido, da consciência culpada. Há também o peso de carregar os fardos dos outros. Somos ensinados na palavra de Deus da seguinte forma: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo sempre se cumpre através do amor ao próximo. Mas isso não é tarefa fácil. Há irmãos que são fardos pesadíssimos. E nós precisamos entregar isso a Jesus conforme o texto nos orienta, não, conforme o texto nos esclarece, conforme o texto nos revela. Há também o fardo das preocupações com o futuro. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. A ansiedade é um fardo, ou é o fardo mais marcante da natureza humana. O desconhecimento do futuro gera tanta incerteza, gera uma incerteza tão grande no presente, que nos faz ansiosos. E estar ansioso é antecipar o sofrimento do amanhã. E aí Jesus então diz, dentro de vários contextos do seu ensino sobre a não preocupação com coisas futuras, dizendo que para cada dia basta o seu próprio mal. 8 fardos, podíamos destacar outros fardos, mas como aliviar-se dos fardos? Lembram do que o texto disse, o texto do versículo 19 do Salmo 68, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Ao destacar as vitórias sobre os seus inimigos e colocando essas vitórias na perspectiva da bondade de Deus ou da concessão de Deus à sua própria vida, Davi então faz um momento de louvor, de engrandecimento do nome de Deus, dizendo bendito seja o Senhor. E ele dá a razão porque ele bendiz ao Senhor, porque dia a dia carrega o nosso fardo. Como se livrar do fardo? Qual seria as ações que precisaríamos ter para que estivéssemos deixando esse peso que dia a dia das nossas vidas nós colocamos sobre as nossas costas? Há um livro chamado O Peregrino, e esse livro ele narra a caminhada do cristão que buscava alívio pelos seus pecados. Lembram que vimos um fardo que nós chamamos de o fardo do pecado encoberto.
E ele então peregrinava com esse fardo esmagador dos pecados, procurando alívio em diversas fontes. Até que ele encontra, aí é um outro personagem do livro, que é chamado de a intérprete, e ela lhe aponta o Calvário. O peregrino então reconhece que Jesus Cristo morreu por ele. No momento em que ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, ele transferiu o fardo para as mãos de Jesus. E aí então ele encontrou alívio. É o que devemos fazer também. Jesus convida a todos que se acham cansados e sobrecarregados. E a palavra de Jesus é a seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem convida? Jesus, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. A quem Jesus convida? A cada um de nós, mas especialmente aqueles que se acham e se reconhecem cansados e sobrecarregados. Se algum momento da sua vida, passando por uma dificuldade, você disse algo parecido com isso: não dá mais, não aguento mais, não consigo suportar, você é esse convidado de Jesus. Você está cansado e sobrecarregado. Jesus convida os que se acham e se reconhecem cansados e sobrecarregados, seja por qual tipo de fardo opressor, seja lá qual for o tipo do fardo que está sobre as suas costas, que te faz cansado, ou do fardo que está sobre os nossos ombros e que nos fazem cansados, sobrecarregados, nos faz andar encurvados. O convite de Jesus é para nós. E para que Jesus convida? Para o alívio e para o refrigério da alma, do coração, do corpo. Jesus nos convida para receber dele o alívio que somente ele pode nos proporcionar. Vamos concluir, irmãos. Duas afirmações nós precisamos fazer para concluir. A primeira é: deixe de lutar em vão. O salmista diz: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Salmo 68, 19. Poderíamos até decorar esse texto. Entregue o seu fardo para Deus e ele o carregará. Spurgeon, certa vez, ele disse: uma pequena fé levará a nossa alma aos céus, mas uma grande fé trará os céus à nossa alma. Se a sua alma se acha cansada e sobrecarregada por qualquer tipo de fardo, e se você deseja alívio imediato, pela fé, aceite o convite de Jesus. Deixe de lutar em vão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deixe de lutar em vão. A segunda afirmação que queremos fazer é a afirmação que está dentro da seguinte perspectiva: humilhe-se diante do Senhor. Pedro recomenda: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu quero ilustrar essa questão da humilhação diante do Senhor com uma história, uma ilustração. Uma pessoa, uma mulher, ela estava à beira de uma estrada e o seu objetivo era conseguir um transporte. E ela tinha
um fardo. Ela carregava um fardo. Finalmente apareceu um caminhão. E esse motorista de caminhão, ele parou e deu a carona tão almejada para essa senhora, porque naturalmente ela estava cansada de carregar aquele fardo. E durante o percurso, o motorista observou que essa mulher, ela ia sentada na carroceria do caminhão, mas com o fardo no colo. Até então que o motorista lhe disse: minha senhora, deixe que o caminhão carregue o seu fardo. Será que não existe nenhuma semelhança conosco nessa história? Creio que sim. Porque há pessoas, ou mesmo nós, que sendo transportadas por Jesus, insistem em carregar os seus fardos. Ouçam esse texto. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Bendito seja o Senhor que dia a dia carrega o nosso fardo. O Senhor Deus é a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Após refletirmos nesse versículo do Salmo 68, versículo 19, eu quero convidar você para que ore pela IPI do Brasil. Estamos no mês de aniversário da nossa denominação, são 117 anos de organização eclesiástica, e eu peço que você interceda pela IPI do Brasil, sua direção, comissão executiva, os presbitérios, os sínodos, os pastores, os missionários, as pastoras, as missionárias, os membros das igrejas, aqueles que ocupam cargo de liderança na igreja, os ministérios ordenados da igreja, como o presbiterato, o diaconato, os que trabalham no que é chamado de forças leigas, né? Os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças, enfim, ore pela IPI do Brasil. E eu desafio você a fazer uma reflexão, um momento de oração, de apresentação da sua vida diante do Senhor, procurando avaliar se você não está carregando fardos. E ao identificar os fardos, coloque isso nas mãos do Senhor, pois Deus é aquele que dia a dia carrega os nossos fardos. Por isso, bendito seja o Senhor. Tenha esse momento de oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração.